Saudações, amados irmãos, graça e paz seja sobre vós e família, da parte de Deus o Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus. Irmãos, eu me chamo Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho vos trazer um estudo grandioso. E esse estudo, ele é específico para o nosso povo. Por que eu digo que ele é específico para o nosso povo? Porque justamente eu irei abordar esse estudo com a Bíblia e com o Espírito de profecia. E sabemos que o Espírito de profecia, os testemunhos, ele é um dom profético específico dado ao nosso povo como autoridade para nós adventistas. E para aqueles que aceitam, a nossa fé. Pois bem, o tema que eu irei abordar hoje, ele é um tema que pode trazer questionamento, pode trazer indagação às vossas mentes. E eu queria fazer um pedido especial em nome de Jesus para cada um de vós. Eu peço com muito carinho, com muito amor em Cristo, que vocês de maneira individual examinem esse estudo que eu irei transmitir a vós com sinceridade, com oração e sem preconceito antecipado. Por que eu estou falando isso? Sabemos que nós temos uma mensagem que ela confronta muitas doutrinas da Igreja Católica, das igrejas protestantes, e sabemos que, em grande parte, essa mensagem que levamos, ela é rejeitada, ela é menosprezada, ela é tida como heresia, e muitos pastores advertem os membros a não ouvir, a não estudar, a examinar os assuntos ensinados pela nossa fé. E não sejamos presunçosos a ponto de pensar que nós não possamos também estar errados em alguns pontos. E quando eu falo isso, eu também me coloco como alguém que pode estar ensinando um erro, e pode ser esse estudo que eu estaria aqui abordando, pode ser um erro, mas também ele pode ser uma verdade numa perspectiva nova, num quadro novo, que venha confrontar aquilo que as nossas igrejas têm ensinado, a teologia atual. Sabemos que temos mais de 100 anos que os nossos irmãos pioneiros morreram, e não podemos ser tão ingênuos e presunçosos de se trancar numa posição de achar que nós não possamos estar ensinando alguma coisa errada. Você entende? Então é por isso que eu faço esse primeiro pedido a cada um de vós. Não que não sejamos chamados a nos aconselhar uns com os outros, mostrar aquilo que nos é trazido, a irmãos, a pastores, não é isso. O que eu quero falar é que cada um de nós seremos julgados de maneira individual por aquilo que recebemos, rejeitamos, deixamos de analisar. Todos nós seremos de maneira individual e não por A ou B, É isso que eu quero estar deixando aqui de início bem claro, ok? Então que cada um dos irmãos, com sinceridade, com oração, examinem, sejam bereanos, e examinem tudo aquilo que eu irei transmitir aqui com todo o meu carinho, com todo o meu amor e temor no Senhor, ok? Diante disso, vamos dar início ao nosso tema. Pois bem,
O tema que eu irei abordar hoje fala sobre a questão da posição, a posição e a soberania do ancião de dias, o Pai, na hierarquia celestial. Tá? Então é sobre isso que eu irei abordar. Existe uma hierarquia celestial desde os tempos antigos, antes mesmo da criação dos homens, existia já uma hierarquia. O que é hierarquia? É posição de pessoas acima de outras pessoas, ou seja, que eles comandam, dirigem outras cabeças. Existe isso dentro da divindade com respeito ao Pai e ao Filho? Ou ambos são independentes, nenhum é submisso ao outro, cada um age de maneira individual, né? Será que realmente é assim? Será que a hierarquia, que as escrituras citam na questão de pai e filho, que Deus é o pai de Cristo, que Cristo é o filho de Deus, isso é somente após Jesus assumir a humanidade? Ou isso já existia? E se existia antes, por que existia? Porque é dito que Cristo já era filho de Deus. O que é ser filho? O que é ter um ser como seu Deus? Automaticamente, ter alguém por Deus é ser submisso, é ser dirigido por esse ser. Mas se Cristo era dirigido já na eternidade por um ser, por essa pessoa que é o ancião de dias, como entender a questão da doutrina, da Trindade em si? Eu quero deixar bem claro que eu não abordarei a questão específica do Espírito Santo nesse estudo, tá? Eu não abordarei isso, ainda que eu venha falar do Espírito de Deus, mas eu não abordarei. Eu abordarei aqui a relação do Pai e do Filho na eternidade. Ok? Eu quero pegar essa parte. Até mesmo porque se estudarmos na eternidade, nos concílios do céu, na rebelião no céu, não fala muito sobre a questão do Espírito Santo. Tá? Então, por isso que nesse estudo aqui específico eu não abordarei o Espírito Santo de Deus. Ok? Mas sim a relação do ancião de dias, do Pai, com Cristo, ok? Esse é o tema abordado. Nesse comentário inicial do tema, diz assim: eu digo assim, o objetivo desse estudo é nos levar a uma compreensão profunda da pessoa do ancião de dias. Qual é sua posição dentro da hierarquia celestial e qual a sua relação com Cristo desde os tempos antigos, antes da criação dos homens, ok? Segundo o entendimento popular, ou seja, no que é ensinado popularmente nas nossas igrejas, não existe hierarquia na divindade celestial, e eu vou explicar o porquê eu digo isso. É ensinado por eles, pelos pastores e anciãos e ministros, em grande maioria, que quando a Bíblia usa o termo pai e filho, e os profetas declaram que Cristo é submisso e dependente da mente do Pai, sendo ele, o Pai, seu Deus único e cabeça, dizem eles que é somente porque Cristo assumiu a forma humana. Então é assim que é ensinado. Não, Gênesis, essa hierarquia que aponta, que o Pai é o cabeça, é o Deus de Cristo, que Cristo é dependente, é submisso a esse Pai, a esse Deus, é justamente no contexto da humanidade de Cristo, ou seja, depois que ele foi gerado, é que se criou essa hierarquia no plano da salvação. Ou seja, essa posição
né, esse termo de pai, de filho, é somente após Cristo ser gerado. Será que realmente isso é verdade? Ou será que isso é um equívoco que foi estabelecido nas doutrinas e ensinadas dentro das nossas igrejas? É uma pergunta que cada um de vocês guardem em vossas mentes, e ao decorrer do estudo, de acordo com os textos que vamos ler, vocês, de maneira individual em Cristo, tomarão uma decisão individual em Cristo, tá? Para responder, tá? Diante do juízo que teremos no futuro, ok? Pois bem, eles dizem que o uso desses termos de pai e filho é uma linguagem funcional de aplicação para o contexto da humanidade de Cristo, após ele ser gerado no ventre de Maria. Então é assim que é ensinado popularmente. É ensinado que Jesus, desde a eternidade, era onipotente, era um Deus onipotente, tá? Onisciente e onipresente. Onipotente é que tem todo o poder em si, por si mesmo, independente do outro, ok? Onisciente é que tem todo o conhecimento, todo o projeto, todo o plano, todo o desígnio em si mesmo, independente um do outro. Ou seja, um não depende do outro para ter essas coisas. Seria isso. Então, é ensinado assim, ok? Então, é ensinado que Jesus, desde a eternidade, era onipotente, onisciente, onipresente, independente da pessoa do Pai, do ancião de dias. É assim que é ensinado, na doutrina estabelecida da Trindade. Ou seja, todo o poder que Cristo operara, né, na criação, em tudo, né, nos milagres, tudo, né, todo o conhecimento, todo o propósito, todos os planos, todos os desígnios executados por Cristo originavam de si mesmo, independente da pessoa do Pai. Então é isso, em resumo, que é ensinado, né? Que todo o poder que Cristo operou, né, na criação, tanto dos anjos, como dos homens, como dos animais, da natureza, das estrelas, né? Tudo originava dele. Ele não recebia do Pai, né, para executar, para operar. Originava dele. É isso que é ensinado na doutrina da Trindade, ok? Então aqui eu estou explicando o que é ensinado popularmente, e ao decorrer do estudo, nós, vocês e eu, com os nossos olhos e com a nossa mente, iremos ler textos que mostrará que não é bem assim, ok? Mas vamos lá. Aqui eu faço uma pergunta: será que isso realmente é verdade, ou existe uma doutrina que estabeleceu esse pensamento na mente dos cristãos? É uma pergunta. Afinal, a paternidade do Pai para com Cristo é somente quando Cristo assumiu a humanidade, ou essa paternidade já existia antes mesmo da criação dos homens? Outra pergunta. Estudaremos a palavra de Deus e buscaremos essas respostas. Para obter essas respostas, vamos estudar essa hierarquia e relação do ancião de dias para com Cristo e de Cristo para com o ancião de dias, desde os relatos na eternidade, nos concílios no céu, antes da criação dos homens, durante sua humanidade e após sua glorificação, depois de sua ressurreição. Então vamos pegar aqui desde a eternidade e vamos dando sequência, mostrando essa hierarquia, né? A relação
do Pai, da pessoa do Pai com Cristo. Então vamos fazer aqui uma sequência. E para fazer isso, né, seria lógico, né, e racional pegar desde o início e não pegar uma história pela metade, né? Vamos lá. Vamos viajar nessa compreensão através da leitura da palavra de Deus. Vamos lá. O primeiro texto que vamos ler, ele se encontra no Grande Conflito, né? Estamos estudando o Grande Conflito na questão da escola sabatina e vamos estudar justamente esse tema, iniciando pelo Grande Conflito, na página 524.2. Diz assim a palavra de Deus: outro erro perigoso é a doutrina que nega a divindade de Cristo. É outra coisa também muito deturpada. Porque quando falamos da divindade de Cristo, significa a sua filiação, que Cristo já existia, né, antes da humanidade. Então, quando falamos da divindade de Cristo, é para representar a sua forma divina, que ele já existia na forma divina, como Filho de Deus, e que ele foi enviado do céu como divino. Ele já existia, então a divindade de Cristo representa isso. E não que ele seja um Deus dentro da divindade. Isso é um engano, mas vamos continuar. Outro erro perigoso é a doutrina que nega a divindade de Cristo, pretendendo que ele não tiver existência antes de seu advento a este mundo. Você entende? Então, quando se fala da divindade de Cristo, não é para provar que ele é um Deus da divindade, não. É que ele já existia como um divino antes da sua humanidade. É isso, ok? Esta teoria é recebida com favor por uma vasta classe que professa crer nas Escrituras Sagradas. Diretamente contradiz, todavia, as mais compreensíveis declarações de nosso Salvador com respeito à sua relação com o Pai. Então você veja que a divindade de Cristo está ligada à relação dele com o Pai, desde antes da sua humanidade. Seu caráter divino e sua preexistência, ok? Então esse é o primeiro texto. Aqui já temos uma declaração que mostra a questão que a divindade de Cristo, ela significa, né, a sua existência como um ser divino antes da sua existência como um ser humano, ok? É isso que representa a divindade de Cristo, que ele foi o Filho unigênito enviado do céu para a terra. É isso que representa a divindade de Cristo, ok? E a sua relação com o Pai, antes e durante a sua humanidade. É isso que o texto apresenta. Nesse outro texto, que é uma revista dos pioneiros, que a irmã Ellen, o irmão James, né? Essa revista aqui foi criada pelo irmão James White, o esposo da irmã Ellen White. E diz assim: desde a eternidade houve uma relação entre o Pai e o Filho. Houve uma relação. Será que essa relação era de dois deuses independentes que formavam um único Deus e que eles eram independentes um do outro, não dependendo ou submisso um ao outro? Será que é isso, essa relação? Vamos ver que não. Desde a eternidade houve uma relação entre pai e filho. Eles eram dois, mas muito perto de serem idênticos. Dois em individualidade, mas um em espírito, coração e caráter. Então eles eram um em Espírito Santo, né? Coração e caráter, ok? Então aqui fala mais um pouco da relação de Cristo. Comentário meu, tá? Esses comentários são meus, eu vou lendo os textos e fazendo alguns comentários dentro e ao decorrer do estudo. É justamente essa relação de Deus, o Pai, e de Cristo que iremos estudar, ok? Quando Jesus passou a ser filho unigênito de Deus? Quando foi que ele passou a ser filho unigênito de Deus?
A Bíblia diz, né, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. O unigênito é gerado do Pai. Se Deus enviou Cristo, seu Filho unigênito, ele já era filho. Ele já era filho como divino e ele passou, né, a ser filho no sentido humano, na humanidade. Então, essa relação de pai e filho já existia antes, tá? Antes da geração de Cristo na humanidade. Isso é claro biblicamente e no Espírito de Profecia. Vamos continuar lendo. Como seria a relação e conversa de duas pessoas oniscientes por si mesmas, independentes uma da outra? E como seria a relação de uma pessoa onisciente, uma só onisciente, e a outra dependente dessa onisciência? Então aqui eu fiz uma pergunta que vocês racionalmente, por lógica, vão se questionar. Como seria a relação de dois seres oniscientes, ou seja, que sabem o que o outro vai falar? Como seria uma conversa entre duas pessoas que já sabem o que o outro vai falar? Como seria? Seria um teatro. Seria um teatro. Imagine Cristo e o Pai, né, o ancião de dias, conversando sobre um assunto. Como é a conversa de duas pessoas que já sabem o que o outro vai falar? Quando um falar com o outro vai... Não, eu já sei disso. Então, assim, não tem lógica. Agora, quando você pega e coloca a onisciência em um e o outro dependente dessa onisciência, aí é lógico. É algo racional. Então, é isso que nós iremos abordar, né? É isso que nós iremos abordar. E quando eu falei que isso poderia trazer questionamento e indagação, é porque vai. Mas eu vou mostrar pela palavra de Deus que existe sim uma hierarquia celestial desde a eternidade e que dentro dessa hierarquia, Cristo sempre foi submisso e dependente da mente, do Espírito do Pai. Vamos ver isso. Essas perguntas são muito importantes e é em cima disso que iremos trabalhar ao decorrer do estudo, ok? Então é em cima disso que vamos trabalhar ao decorrer do estudo. Esse texto ele se encontra em Provérbios 8, 22, 30 e também está no livro Patriarcas e Profetas, página 8, parágrafo 6, ok? Diz assim: o soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador, que poderia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. Então, no segundo parágrafo, né, diz: o soberano do universo. Quem é esse soberano? Aqui está falando de um ser, né? Aqui é um ser individual, um ser pessoal, né? Que estava em algum tempo na eternidade e com ele existia um cooperador. Quem é esse cooperador? Um cooperador que poderia apreciar seus propósitos. Esse um cooperador que estava com o soberano do universo é Cristo. Então você veja que assim, o texto ele é bem claro, gritante, que mostra que há uma hierarquia, que existe um ser que está numa posição acima e que existe um ser que está numa posição
abaixo. Por que abaixo? Não inferiorizando a Cristo, mas que ele está em submissão a esse soberano do universo. Então, a hierarquia não é inferiorizar a posição de Cristo, mas mostrar que ele é submisso e dependente desse soberano do universo, o ancião de dias. Mas vamos continuar. Vamos ver que esse cooperador, esse companheiro, um companheiro que estava com o soberano do universo é Cristo. O unigênito de Deus, quando fala Deus não é três, é um, e se aplica ao Pai, era um com o eterno Pai, um em natureza, caráter e propósito. O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósito do Pai. Nós estamos falando aqui, a profeta está falando aqui, meus irmãos, não é na humanidade de Cristo, é quando ele era unicamente divino. Aqui está falando da relação de Cristo com o ancião de dias, com o soberano do universo, o Pai, o Deus único e pessoal. Então você veja que aqui é dito o único ser, falando de Cristo, que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos do Pai. Então Cristo, ele penetra. E vamos entender o que esse penetrar não é de forma mística, que ele, pela sua mente, ele entra na mente do Pai e sabe o que o Pai quer. Não é assim. É algo racional, que somente por uma conversa com o Pai, Cristo recebia o conhecimento dos segredos, dos propósitos e planos do Pai. E por meio de Cristo, o Pai executava esses propósitos. Então, nós precisamos compreender e aceitar aquilo que a palavra nos diz que é. E não dizer, mas tal pessoa falou, mas ele é estudado, ele tem teologia, ele tem um doutorado. Não. Nós temos que entender a palavra de Deus da maneira simples, clara, como ela nos fala, ok? Averiguando texto com textos, um pouco aqui, um pouco ali, e tornando a compreensão harmoniosa com o todo da palavra de Deus, ok? Continua. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Suas saídas, aí a profeta diz, através de Miqueias 5:2. Suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, que Cristo, aqui ela diz que suas saídas, suas origens, era desde os tempos da eternidade. E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo, olha só, a profeta do Senhor diz que Cristo, através da boca do irmão Salomão, salmista, declara a respeito de si mesmo. Era ele falando de si mesmo pela boca do irmão Salomão. Diz Cristo, o Senhor, falando do Pai, me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Aqui é Cristo falando dele, e do seu Pai. O Senhor, ou seja, se dirigindo ao Pai como o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Me possuiu? Vamos entender. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Cristo falando dele.
a relação com o Pai nos dias da eternidade. Fique claro. E era seu aluno. Como assim? Cristo na eternidade, juntamente com o Pai, né, diz que ele era aluno do Pai. Isso é um confronto. Isso é um confronto com a doutrina da Trindade. Sim, é um confronto. Continua. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Olha que lindo é o Evangelho. Olha que lindo é a relação, a filiação de pai para com filho, de filho para com pai. Essa é a beleza do Evangelho. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo tempo. Cristo falando da sua relação com o Pai na eternidade. Como é que você pode negar algo tão claro? Aí a teologia, na sua sabedoria satânica, distorce tudo isso, introduzindo na mente das pessoas, né, que tudo isso aqui, não, isso aqui é só uma linguagem metafórica, né, uma linguagem funcional. Não, isso aqui é uma relação literal, verdadeira, pura, linda, entre o Pai e o Filho, desde a eternidade. Mas vamos continuar, vai ficar muito mais claro. Vamos ler Provérbios 22, capítulo 8, 22 ao 30. Porque quando a irmã Ellen usa Provérbios, ela usa só partes ali, né? Mas vamos ler Provérbios do começo ao fim. Provérbios, capítulo 8, do versículo 22 ao 30. Jesus falando de si mesmo, ok? Para o Pai, se dirigindo ao Pai. O Senhor, o ancião de dias, me possuiu, ou seja, Cristo dizendo, no princípio dos seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida. Cristo falando de si mesmo, ok? Alguns falam, estava falando aqui da sabedoria. Não. A sabedoria não foi gerada. A sabedoria não foi ungida. Ainda que Cristo seja chamado de sabedoria de Deus, não se aplica. Você veja que a irmã Ellen usa apenas o versículo 22 ao 30 para se referir de Cristo, da relação de Cristo para com o Pai, e não antes que fala da sabedoria, ok? Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outreiros, eu fui gerada. Ainda ele, o Pai, não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele, o ancião de dias, o Pai, o único Deus, preparava os céus, aí estava eu, o Filho, Cristo, com o Pai. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar ao seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Eu, Cristo, Filho, estava com ele, meu Pai, meu Deus.
e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele, o Pai, o ancião de dias, em todo tempo. Provérbios 8, 22 ao 30, usado no livro Patriarcas e Profetas, pela profeta do Senhor Ellen Gold White, ok? Mas vamos continuar. Você veja que Cristo, quando ele fala aqui, ele fala antes de ser criada a terra, ele estava ali, né, tipo um aluno mesmo, com o Pai. O Pai estava formando ali, né, algumas coisas, né? Antes da criação dos seres humanos, dos anjos, foi feito algumas coisas. E mostra o texto que Cristo estava ali se deliciando, se alegrando diante do Pai por aquelas coisas. Era uma alegria, né? Ele vê aquilo, o Pai criando ali, ele olhando, e ali diante do Pai. É muito lindo isso. A doutrina da Trindade, ela destroça essa verdade, essa beleza da relação, da hierarquia celestial, destroça completamente. Provérbios 34, olha o que nos diz: quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos nos punhos, os seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se podes dizer? Então você veja que o salmista entendia de maneira clara a hierarquia, a posição, a soberania do ancião de dias e a relação dele com o seu filho. Ele sabia que tudo que foi criado, mesmo antes da criação dos homens, era algo projetado, originado da mente do Pai, pelo poder da mente do Pai, que Cristo posteriormente iria operar por esse poder na criação dos mundos, da terra, dos seres vivos, né? Mas o salmista já entendia claramente a posição, a soberania gritante do ancião de dias com respeito a Cristo. Mas vamos continuar. Ainda no livro Grande Conflito, 493.1 diz: por Cristo, Então você veja, quando fala por ou por intermédio, entende-se racionalmente que há alguém atrás. Ou seja, alguém fez algo por intermédio de alguém. Então aqui diz: por Cristo, o Pai efetuou a criação de todos os seres celestiais. Então você veja que, conquanto seja Cristo que operou a criação, mas atrás dele existe alguém que lhe dá ordem, que lhe dá o projeto, que lhe dá o plano, que lhe dá o desígnio, que lhe dá o propósito. E Cristo executa, mas não por ele mesmo, ele não originou isso, mas ele recebeu do seu amado Pai, do seu Deus, e executou, que é aqui primeiramente a execução, né, a criação dos anjos celestiais. Então, por meio de Cristo, por intermédio, o ancião de dias efetuou a criação, primeiramente dos anjos e depois dos homens, né, dos animais e da natureza e todas as outras coisas. Mas enfim, mais um texto que mostra de maneira clara a posição e soberania do ancião de dias, acima de Cristo. E quando eu falo acima, não é para rebaixar Cristo, que é o argumento muito usado, né? Ah, você está falando que Jesus é um Deus menor, não sei o que, você está rebaixando ele. Isso é um argumento satânico.
Para fugir da realidade, as pessoas fazem o quê? Tentar denegrir, né? Vamos falar que ele está falando que Cristo é inferior, né? Inferiorizando Cristo, rebaixando a Cristo, que as pessoas não vão querer ouvir eles. Vocês estão sendo usados por Satanás. E quando eu falo vocês, não são as pessoas humildes, né, sinceras, que estão nesses erros. São os pastores e anciãos que são advertidos, que têm o conhecimento desses textos, mas por orgulho, por não querem recuar, acabam usando esses argumentos para criar bloqueio na mente dos membros. Esses são advogados diretamente de Satanás. E vocês precisam se arrepender. Ainda há chance, ok? Por Cristo, o Pai efetuou a criação de todos os seres celestiais. Nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Colossenses 1,16. O interessante é que no Colossenses 1,17, se vocês lerem, ali o irmão Paulo usa uma expressão: ele é antes de todas as coisas, né? Isso quer dizer que Cristo já existia, né? Ele já era divino, ele já tinha uma preexistência antes da humanidade, né? E tanto para com Cristo como para com o Pai, todo o céu mantinha lealdade, né? Mas vamos continuar. O único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Quando fala o único ser, está falando de Cristo. Cristo era o único em todo o universo que poderia, ele era o único, o primeiro, o unigênito de Deus que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. E quando falamos de Deus aqui, não é três, é um. E esse é o Pai. O único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Era Cristo que poderia entrar nos conselhos e propósitos do seu Deus e Pai e executar esses propósitos. Vamos continuar lendo. Perante os habitantes do céu, reunidos, o rei declarou, falando do Pai, que ninguém a não ser Cristo, seu Filho, o unigênito de Deus, que é o próprio Pai, o ancião de dias, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos. E a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. Tão claro como isso, tem algo mais claro do que isso? Se Cristo tinha tudo independente, como um Deus independente, ensinado pela Trindade, independente do Pai, por quê? Perante os habitantes do céu reunidos, o rei, falando do ancião de dias, declarou que ninguém, né, a não ser Cristo, o unigênito, né, o primeiro Filho de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos. E a ele foi confiado, Cristo, foi confiado confiado por quem? Pelo Pai, a executar os poderosos conselhos de sua vontade, do ancião de dias. Então é claro, a posição do ancião de dias é claro. Tudo procede do Pai. Todo o propósito, todo o plano, todo o desígnio, todo o poder de execução procede do Pai. Origina do Pai, da mente, do Espírito Santo do Pai. Só que, pela própria decisão do Pai, Cristo era o único. Por ser o seu unigênito Filho, ele era o único, e como ele precedeu, né,
A existência dos anjos, que aqui se trata da rebelião, que vamos ver um pouco mais para frente, porque o Pai, né, reuniu todos os anjos para falar isso aqui, é justamente porque iniciava a rebelião de Satanás, que ele queria ocupar a posição de Cristo. Por isso que o Pai aqui reuniu toda a hoste angelical para conferir, né, confiar, né, essa posição, dizer, ele é o meu filho unigênito, antes de vocês. E a posição de execução dos meus propósitos, dos meus planos, é dado a ele. Vocês têm que se submeter a ele, porque assim eu ordeno. É assim. Mas vamos lá. O Filho de Deus executar a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu. E a ele, Filho, bem como a Deus, único e pessoal, o ancião de dias, o Pai, era devidas as homenagens e fidelidade daqueles, dos anjos. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Estava no futuro. Ele ia exercer o poder divino. Da onde ele receberia esse poder divino para exercer? Do Pai. Então não tem para onde correr. A posição do Pai está acima de toda posição. Vamos continuar. Em tudo isto, porém, não procuraria, falando de Cristo, poder ou exaltação para si mesmo. Ou seja, ele, por mais que ele fizesse tudo isso, que ele tivesse nessa posição, ele não ocuparia a posição do Pai, que ele sabia estar acima da dele. Olha o que diz: Cristo ainda ia exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Em tudo isto, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, diferente de Satanás, contrários ao plano de seu Deus, de seu Deus, mas exaltaria a glória do seu Pai e executaria seus propósitos de beneficência e amor. Então você veja que os propósitos, o poder pelo qual Cristo executou, efetuou ou efetua, não originava ou não originou do próprio Cristo, mas do Pai. E do Pai ia para Cristo, por ele ser o unigênito Filho do Pai. E Cristo, através dos anjos ou diretamente por ele mesmo, ele executava os propósitos do ancião de dias, que era o seu Deus único e pessoal, o seu cabeça. Aí alguns falam, quando 1 Coríntios 11:3 diz, o irmão Paulo, que Deus é o cabeça de Cristo. Isso aí é só na humanidade. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E os textos do Patriarcas e Profetas, da própria Bíblia, do livro História da Redenção, mostra claramente que Cristo sempre foi submisso, que Cristo era filho divino de Deus e que se tornou novamente filho divino, filho humano, divino humano, fundiu-se, o divino com o humano. Mas vamos continuar. Ainda no livro Grande Conflito, 230.3 diz: Lúcifer sentiu-se insatisfeito porque nem todos os segredos dos propósitos de Deus, o Pai, não 3, 1, aqui não é 3, é 1, tá? Aqui está falando do Pai, do ancião de dias. Não venham com essa deturpação da Trindade aqui.
Lúcifer sentiu-se insatisfeito porque nem todos os segredos dos propósitos de Deus, o ancião de dias, lhe foram confiados, revelados, e desatendeu completamente aquilo que fora revelado a ele. Então, essa foi a primeira rebelião de Satanás. E vamos ver que ele queria ocupar a posição de Cristo, dada pelo ancião de dias. Foi assim que ele se rebelou. O grande Criador, o Pai, o ancião de dias, convocou as hostes celestiais. Então você veja que a direção maior, a ordem maior, vem do Pai. Vem do Pai. Diante do conflito, não foi Cristo que se colocou, mas o Pai, porque o Pai era o ancião de dias. Todos os anjos sabiam disso. Todos os anjos sabiam que o ancião de dias era o Pai de Cristo. E Cristo era o Filho unigênito de Deus. Os anjos sabiam disso. Vamos ler. O grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial ao seu Filho. O Filho estava assentado no trono com o Pai e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor deles, Pai e Filho. O Pai então fez saber que por sua própria, gravem isso, está escrito, isso aqui não é o que eu estou falando, é o que a profeta está falando, a não ser que você não creia na profeta do Senhor. O Pai então fez saber que por sua própria decisão, Cristo, seu filho unigênito, devia ser considerado igual a ele. Considerado igual a ele? Vamos continuar. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu filho, isto valeria pela sua própria presença. Então, ser igual a Deus, ao Pai, não é ser um Deus independente, como a Trindade apresenta, mas se apossar pela própria decisão do Pai, da autoridade, de igualdade, de autoridade, de comando, como do próprio Pai, perante os anjos. Então, o ser igual ao Pai aqui é justamente isso. Assim que em qualquer lugar, o Pai então fez saber que por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele. O que significa esse igual? O texto fala, assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. Ou seja, Deus, o Pai, precisaria ser reconhecido e obedecido na pessoa de Cristo. E onde estivesse o Filho de Deus, valeria como o próprio Deus. Nesse sentido, Cristo era Deus diante dos anjos. E hoje também diante de nós. Cristo é Deus, mas não um Deus independente no sentido de dependência. 3 deuses em um. Não. Cristo é Deus porque o Deus único e pessoal, que é o seu próprio Deus e Pai, se manifesta através da pessoa dele. Então, onde estiver Cristo, é dado a ordem do próprio Deus que Cristo é a própria presença de Deus. Como é que as pessoas deturpam essa questão tão clara, tão gritante, a ponto de inventar uma doutrina
de 3 deuses que é um, que são independentes, que nenhum depende do outro, que ninguém é submisso e que Cristo é submisso somente porque assumiu a humanidade. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, um engano satânico. Os textos mostram de maneira clara. Agora, se você, meu irmão, minha irmã, quer continuar no engano, assim como os imortalistas, assim como aqueles que guardam o domingo querem continuar, depois de serem advertidos, isso é um problema, uma questão, um direito seu. Ok? Vamos continuar. Mais uma vez, o pai então fez saber que por sua própria, olha a ordem, olha a posição, olha a soberania, por sua própria decisão, Cristo, seu filho, isso aqui é diante dos anjos, por causa da rebelião de Satanás. O pai então fez saber que por sua própria decisão, Cristo, seu filho, devia ser considerado igual a ele, ao pai. Ou seja, assim que em qualquer lugar que estivesse presente Cristo, seu filho, isto valeria pela sua própria presença, pela própria presença de Deus. Então, ali estaria Deus. Onde Cristo estivesse, estaria Deus. Não um Deus pessoal, individual, independente, mas Deus, o Pai, na pessoa do seu Filho, seu representante, diante dos anjos e diante dos homens. Ok? A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele, olha só, seu Filho foi por ele, o Pai, investido com autoridade diante dos anjos para comandar as hostes celestiais. Como é que eu posso negar isso? Como é que eu posso, lendo isso aqui, negar a posição e soberania e posição exaltada, única do Pai? Tem como eu fazer isso? Tem. Sendo ignorante, voluntário. Porque uma pessoa sincera, humilde, que crê, que se diz adventista, crê no Espírito de profecia, crê na Bíblia, e diante de tudo isso, ainda continuar nessa crença, que na verdade é uma heresia, uma comédia, é ridículo na verdade essa crença, né? Não tem lógica, não tem razão, mas mesmo assim, dizem, é um mistério, né? Não é um mistério, a divindade não é um mistério. É um mistério segundo a teologia atual, que não sabe explicar a relação de pai e filho desde a eternidade. Seu filho foi por ele investido com autoridade para comandar as hostes celestiais. Especialmente devia seu filho trabalhar em união com ele, com o pai, na projetada criação da terra e de cada ser vivente que devia existir sobre ela. O filho levaria a cabo sua vontade, a vontade do pai e seus propósitos, mas nada. Vamos parar aqui. Mas nada faria por si mesmo. Por que a profeta do Senhor falaria isso? Estava ela diminuindo a Cristo? Como assim? Ele não faria nada por si mesmo? Quando a Bíblia diz que você não consegue fazer nada por si mesmo, lá em João 15:5, nada pode fazer por si mesmo, a não ser por Cristo. O que significa isso para você? Submissão, dependência, não é? É, né? Você vai dizer que é. Agora, por que aqui não é dependência e submissão de Cristo para com o Pai? Quando a profeta fala que nada faria por si mesmo. O filho levaria a cabo sua vontade, ou seja, do Pai, e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do Pai
A vontade do Pai seria realizada nele. História da Redenção 13.2. Lúcifer, agora entra o porquê iniciou a rebelião. Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Vamos lá agora, vamos entrar num ponto bem importante. Todavia, quando todos os anjos se curvavam ante Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade confiada pelo Pai e direito de governar sobre eles, ele, Satanás, curvou-se com eles, com os anjos. Mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Cristo tinha sido introduzido no especial conselho de Deus, que não é três, é um, o Pai, na consideração de seus planos, enquanto Lúcifer não participara deles. Veja bem onde começou a rebelião. Ele, Satanás, não compreendia nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus. Não três, mas um, o Pai. Mas Cristo era reconhecido como o soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Por quê? Porque assim Deus o quis. Ok? História da Redenção 14.1. Então Satanás, ele não poderia compreender, não compreendia os propósitos de Deus, né? E não podia penetrar, né, como o primeiro ali. Cristo era o primeiro e foi isso que causou a rebelião dele. A rebelião de Satanás, é preciso ser entendida que ela iniciou não contra o ancião de dias. Isso não é ensinado. A rebelião de Satanás, ela iniciou contra Cristo, contra a posição. Ele queria a posição que Deus tinha colocado sobre o Filho unigênito. Foi essa posição que ele ambiciou. Vamos ler isso, vamos continuar. Deus é o Pai de Cristo, no livro Conselho para a Igreja, 77.7 diz: Deus é o Pai de Cristo, não três, mas um. Deus é o ancião de dias, é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus, não de três, mas de um. A Cristo foi atribuída por quem? Pelo Pai, o ancião de dias, uma posição exaltada. Foi feito igual ao Pai. Nós já sabemos o que é ser feito igual ao Pai, né? É ter o privilégio, além de todos os seres, ser o primeiro a receber primeiramente do Pai. Isso é ser igual ao Pai. É ter a autoridade do Pai sobre ele. E onde ele estiver, é como se fosse, valeria como a presença do Pai. Isso é ser feito igual ao Pai. Ok? Cristo participa de todos os desígnios de Deus. Então, somente a Cristo é dado a conhecer os propósitos de Deus e Cristo executa. Foi isso que Satanás começou a invejar e a cobiçar. Vamos ver isso um pouco mais abaixo. Os anjos leais apressaram-se a relatar ao Filho de Deus o que acontecera entre os anjos. A rebelião que estava acontecendo. Acharam o Pai em conferência com seu Filho amado. Olha que lindo! Filho, não Deus como o Pai independente, mas o Filho de Deus, né? Conferência com seu Filho amado, para determinar os meios, planos, pelos quais, para o bem-estar dos anjos leais, a autoridade assumida por Satanás, que foi dada por ele, foi dada por Deus a ele, podia ser para sempre retirada dele. Aqui estava, né, em conferência, os anjos se apressaram para relatar o que estava acontecendo ali, né, a rebelião, né, dos anjos. Quando chegou lá, acharam o Pai e o Filho em conferência, em algum lugar no céu, né? Com o seu amado Filho ali, né, determinando os planos ali, conversando, né? Claro, o Pai passando para Cristo, né? E determinando ali como seria a retirada do poder de Satanás, né?
Satanás estava guerreando contra a lei de Deus por causa da ambição de exaltar-se a si mesmo e por não desejar submeter-se à autoridade do Filho de Deus. Como eu falei, né? O grande comandante celestial. Então, primeiramente, Satanás se rebelou contra Cristo, contra o Filho unigênito, porque Satanás sabia que Cristo era o primeiro que já existia antes dele, que foi Cristo que criou o próprio Satanás, que deu beleza a ele. E ele sabia que tudo isso Cristo fez pelo poder, pelos projetos, pelos planos do Pai. Satanás sabia disso. E ele se rebelou não contra o ancião de dias, porque ele sabia disso. Ele se rebelou e ele usurpou a posição do Filho unigênito. Ele queria a posição de Cristo. Ele não queria se submeter a Cristo. Ele queria se submeter diretamente ao Pai e ao Pai se submeter, receber as ordens, os projetos e transmitir aos anjos ou executar ele. Então a rebelião começou aqui. Não foi que começou diretamente contra o próprio Pai. Isso é uma mentira, ok? Isso é algo bem importante para essa compreensão do estudo. Todo o exército celestial foi convocado para comparecer perante o Pai, o grande juiz, né? A fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás ousadamente fez saber sua insatisfação por ter sido Cristo preferido pelo Pai a ele, né? Permaneceu orgulhoso, instando que devia ser igual a Deus. Vocês percebem? Satanás queria ser igual a Deus. Agora eu pergunto, ele queria ser um Deus independente? De não receber ordem do Pai? Não! Ele queria ser igual a Deus no sentido de ocupar a posição de Cristo. De ser o primeiro a receber os propósitos, o conhecimento secretos do Pai. Vamos ler. Satanás ousadamente fez saber sua insatisfação por ter sido Cristo preferido a ele. Permaneceu orgulhoso, instando que devia ser igual a Deus. E introduzido ao que é ser igual? E introduzido a conferenciar com o Pai. E entender, olha só, e entender seus propósitos. Então ele queria entender seus propósitos, ser igual a Deus. Querer ser igual a Deus, no sentido aqui, era penetrar, né? Entrar em conferência com o Pai, como Cristo entrava, e receber diretamente do Pai, e não de Cristo. Era isso que ele queria, era isso que ele ambiciou, tá? Continua. Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que requeria que toda a família celestial e mesmo Satanás que lhe rendesse implícita e inquestionável obediência e adoração também, mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. História da Redenção, página 18. Vamos parar aqui. Eu destaquei aqui com cores vivas justamente onde? Aqui é dito que Deus, né, informou para Satanás que apenas a Cristo, ao seu Filho, ele revelaria seus propósitos secretos. Vamos pensar com a nossa mente racional, meus irmãos. Eu sei que vocês são inteligentes, que vocês não dependem da mente de outro ser para raciocinar, né? Para raciocinar de maneira lógica. Se Cristo é um Deus independente dentro da divindade, né, que não depende do Pai, que ele é onisciente, que ele sabe de tudo, né? Por que a profeta diria que somente a Cristo o Pai revelaria seus propósitos secretos? Que somente a Cristo ele mostraria seus projetos, seus planos, seus desígnios.
Será que a profeta estava louca? Será que ela estava embriagada ao falar isso? Ou a embriaguez está na teologia dos pastores atuais? O que é que vocês acham? Eu creio que está na teologia dos pastores atuais. Eu sei que muitos, ao se deparar com essa declaração positiva, com amor, mas com autoridade e firmeza, assim como os judeus de outrora, eles vão se rebelar contra essa mensagem. Porque eles são orgulhosos e eles não são humildes ao ponto de dizer, realmente não tem lógica a doutrina que eu ensino. Não tem lógica, porque se Jesus já era um Deus onisciente, onipotente, independente do Pai, né? Porque o poder que ele executou, os propósitos, os planos provinha do Pai e por meio de Cristo o Pai executava os seus propósitos, que originava no Pai. Não tem lógica. É uma questão simples de lógica. Mas o que acontece? Quando uma doutrina ela é ensinada por muitos anos numa igreja, como aconteceu com os judeus, por interpretação falsa das Escrituras, quando Cristo chegou mostrando a verdade numa perspectiva simples, né, e nova para eles, eles rejeitaram. Por quê? Porque para aceitar aquilo que era ensinado segundo a palavra de maneira clara e direta, eles tinham que chegar para os bajuladores, né, os membros da igreja, do templo, e dizer, olha, esse homem aí, né, esse Zé Ninguém, né, aos olhos dele, que veio de Belém, que nasceu numa manjedoura, está certo, nós estamos errados, todos esses anos nós estivemos errados no que pregávamos, ele está certo. Vocês acham que os milhares de teólogos renomados vão chegar numa rede nacional, ou vamos dizer aqui no Brasil, na Novo Tempo, dizer, olha, né, realmente a doutrina da Trindade, né, da igualdade de três deuses, onipotente, onisciente, independente um do outro, está errada. Realmente o Deus único, soberano, né, que é a fonte de tudo, é o Pai, o Ancião de Dias, e que desde a eternidade Cristo era o Filho dele, que estava ao seu lado, né, se deleitando na sua soberania, no seu conhecimento, na sua sabedoria. É verdade, isso é verdade, nós estamos errados. Vocês acham que eles vão chegar a falar isso? Jamais! Nunca! Nunca! Pode ser que alguns poucos sinceros venham a reconhecer isso, mas a grande esmagadora maioria vão bater de frente com isso. Assim como os judeus fizeram nos dias de Jesus. Nada é novo debaixo do céu. Nada é novo debaixo do sol. Continuando. Ele, Satanás, declarou que não podia se submeter às ordens de Cristo, que apenas obedeceria às ordens de Deus. Como assim? Então você veja que Satanás, ele compreendia a posição do Pai, que o Pai era soberano, tá? Primariamente, ele não se rebelou contra o Pai, ele se rebelou e ele queria a posição do Filho unigênito de Deus. Era isso que ele queria primariamente. Quando ele viu que o Pai não o colocaria na posição exaltada do Filho, que o Filho ocupava, ele se rebelou agora contra o Pai também. Mas, primariamente, a rebelião dele foi contra Cristo. Isso não é ensinado, mas está escrito. Mas vamos continuar.
Havendo Satanás tido êxito em ganhar muitos anjos para o seu lado, levou a Deus, que é o Pai, né, o único e pessoal, a sua causa, afirmando que era desejo dos anjos que ele ocupasse a posição mantida por Cristo. Não existe hierarquia. Vocês têm coragem, a cara de pau, pastores, irmãos, pastores, anciãos, de dizer que antes da criação dos homens, nos concílios da rebelião no céu, não existia hierarquia? Não existia posição acima um do outro? Do Pai, do Filho, de Satanás, dos anjos? Sempre existiu hierarquia, mas a Trindade destrói a hierarquia da divindade. Destrói. E quando coloca a hierarquia, é somente na humanidade de Cristo, quando ele é gerado. Após ali, aí sim, eles reconhecem uma hierarquia, né? Que Deus tem um Pai, tem um Deus que é submisso, que depende dele, né? Mas antes não. Então aqui Satanás, né, levou ao Pai, dizendo, olha, os anjos, né, eles desejam que eu ocupe a posição mantida pelo seu Filho unigênito. Ele levou isso ao Pai, na sua ousadia, né? Mas o Pai não aceitou, como vimos, né? A luta pelo mais alto lugar era a operação do mesmo Espírito que dera origem à grande controvérsia nos mundos de cima, no céu, e trouxera a Cristo do céu para morrer. Deseja todas as nações, 435. Isso aqui é Mensais Escolhidas 1, 222.2. Todos os textos que eu leio, o livro é esse aqui, ó. Aqui é a sigla. Qualquer dúvida, só é me perguntar, ok? Entra no privado ou entra no Google, né? Coloca a sigla que vocês vão saber, ok? A rebelião acariciada é incurável. Originou-se no céu com um anjo que, depois de Jesus Cristo, era o mais exaltado. Manuscritos 1, 1865. Então você veja dentro da hierarquia como era. Existia o Pai, existia Cristo submisso ao Pai, e existia Satanás que estava abaixo de Cristo, e os anjos que estavam abaixo de Satanás, né? E dali existia classes, né? E outras posições de anjos, né? Acima de outros anjos, mas a posição aqui, Pai, Filho, Satanás. Essa era a hierarquia. Cristo era submisso e recebia do Pai. Cristo passava para Satanás as ordens e Satanás, por sua vez, executava sobre as hostes angelicais. Seria essa hierarquia. Depois que a terra fora criada em sua vida animal, o Pai e o Filho levaram a cabo o seu propósito, planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação, Pai e Filho, da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus, não três, mas um, que é o Pai, ao seu Filho: façamos o homem à nossa imagem, né? É outra deturpação que alguns teólogos pegam. Gênesis 1:26 diz, tá vendo aqui? Aqui está a Trindade. Aqui estava a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três ali criando. Fascinação da imaginação, da teologia deturpada, né? Foi Deus, o Pai, porque dele procede as ordens. Disse ao Filho, façamos. Por que façamos? Porque através de Cristo, por intermédio de Cristo, como os textos dizem, o Pai efetuou a obra da criação, tá? Pelo poder, pelos projetos que partia da mente, do Espírito do Pai, o Filho efetuou. Mas quando Deus disse ao seu Filho, façamos o homem à nossa imagem, Satanás teve ciúmes de Jesus. Por
que não de Deus? Está claro, porque Satanás sabia a posição do Pai, que ele era o ancião de dias, o soberano, né? Que estava acima de todos. Ele desejou receber no céu, aqui ó, mas quando Deus disse ao seu filho, façamos homem à nossa imagem, Satanás teve ciúme de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem, e porque não foi, encheu-se de inveja de Cristo, ciúmes e ódio. Ele desejou receber no céu a mais alta honra, depois de Deus. Quem? Do ancião de dias. Quem era depois de Deus? Cristo. Depois de Deus era Cristo? Então está abaixo. Não podemos dizer isso, Gênesis. Isso é rebaixar, não. Para Cristo é uma alegria. Está abaixo do seu Deus e Pai. Como submisso, como dependente. Assim como nós é uma alegria, está abaixo de Cristo, submisso a Ele, dependente dEle. É muito claro a coisa. Patriarcas e Profetas 145.1, História da Redenção 20.2, né? Esses são os textos. O Filho de Deus foi o próximo, é próximo, né? É próximo, vamos raciocinar. O Filho de Deus foi próximo em autoridade ao grande legislador, que é o ancião de dias, o Pai. Né? Aqui está no Teen Spirit Office, Profecia, volume 2, página 9.1. Espírito de Profecia. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, foram mais honrados por Deus. Quando fala Deus, não três, mais um, o Pai. Cobiçando a honra que o infinito Pai conferira ao seu Filho. Nossa! Esse príncipe dos anjos aspirou, ou seja, desejou, cobiçou ao poder que era a prerrogativa de Cristo, dada pelo Pai. Unicamente fazer uso. Cristo fazia uso dessa prerrogativa que o Pai deu a ele. Em todos os concílios de Deus, o ancião de dias, o Pai, Cristo tomava parte, mas Lúcifer não era permitido entrar no conhecimento dos propósitos divinos. Já o Filho era. Se o Filho era, é porque ele não tinha isso nele mesmo. Isso é lógica. Isso é lógico. Porque, perguntava o poderoso anjo, deveria Cristo ter supremacia? Porque ele é assim honrado pelo Deus único e pessoal, acima de Lúcifer? Ele perguntava, né? O Grande Conflito, né? Que é um livro que estudam, mas não gosta disso aqui, né? Não entende da maneira que é. Fala que acredita no grande conflito, tal, nós cremos no dom profético, cremos na história da redenção, cremos no patriarcas e profeta, mas quando é dito de maneira clara e fala da posição do ancião de dias, da relação de pai e filho desde a eternidade, eles rejeitam. Falsos, apostatas. Ainda há tempo de arrependimento. Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvavam ante Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Os anjos que eram leais e sinceros e procuraram reconciliar este poderoso rebelde à vontade de seu Criador. Justificaram o ato de Deus, o Pai, não três mais um, em conferir honra ao seu Filho, unigênito, o primeiro nascido do céu. E com fortes razões os anjos tentaram convencer Lúcifer, dizendo que não lhe cabia menos honra agora, do que antes que o Pai proclamasse a honra que ele tinha conferido ao seu Filho. Ou seja, Lúcifer, aceite a honra que Deus te deu, porque Cristo
Cristo é o unigênito, ele é o primeiro, ele é antes de você. Ele é antes de você. Foi ele que te criou. Então não se sinta menosprezado pela posição que Deus te deu, que está abaixo de Cristo. É isso, né? Em palavras mais claras. Aí continua os anjos, né? Os anjos mostraram-lhe claramente que Cristo era o Filho de Deus. Então você veja que os anjos entendiam que Cristo era o Filho de Deus, o unigênito, o primeiro nascido antes deles, existindo com ele antes, né, que os anjos fossem criados. Então aqui os anjos estavam tentando convencer Satanás, dizendo: Satanás, a posição que você ocupa não é desonra para você. Você querer ocupar a posição que Deus deu a Cristo como seu Filho unigênito é errado, né? Você está querendo uma coisa errada, porque Cristo sempre existia, já existia desde a eternidade. Antes de você ser criado, o Filho unigênito de Deus já existia com ele. E a posição de Cristo não diminui ou menospreza a sua, né? Tentaram falar com ele, mas o que aconteceu? Mostraram claramente que Cristo era o Filho de Deus, existindo com ele antes que os anjos fossem criados, que sempre estivera à mão direita de Deus, e sua suave, amorosa autoridade até o presente, ou seja, a sua amorosa autoridade de Cristo, né, até o presente, não tinha sido questionada, e que ele, Cristo, não tinha dado ordens, né, que provinha do Pai, é claro, que não fosse uma alegria para a hoste celestial executar. Eles insistiam com Satanás que o receber Cristo, honra especial de seu Pai, na presença dos anjos, não diminuía a honra que Lúcifer recebera até então. Olha isso, como é claro a coisa. Os anjos choraram, ansiosamente tentaram levá-lo a renunciar ao seu mau desígnio e render submissão ao Criador, pois até então tudo fora paz e harmonia, e o que podia ocasionar esta voz discordante, rebelde, né? O que aconteceu, né? Que sabemos o que aconteceu. Foi isso que ocasionou o estado que nos encontramos hoje. Anjos foram expulsos do céu porque não queriam trabalhar em harmonia com Deus, com o ancião de dias, através de Cristo. Caíram de sua elevada condição porque queriam ser exaltados. Chegaram a exaltar-se a si mesmo, esquecendo de que sua beleza pessoal e de caráter provinha do Senhor Jesus. Este fato os anjos caídos queriam obscurecer, que Cristo era o Filho unigênito, não na humanidade, mas na eternidade, antes deles, de Deus, e chegaram a considerar que não deviam consultar a Cristo. Este Dia com Deus é o livro 130.1. Espírito de profecia. Não sou eu que estou inventando aqui. Eu não estou trazendo aqui uma doutrina do Pentecoste, né, das igrejas pentecostal, da Universal, da doutrina católica. Não, é da nossa fé. Só que isso não é enfatizado. Por que eu falei? Por quê? Porque justamente, se isso for pregado, vai derrubar por terra, né, confrontar a doutrina que foi estabelecida. Adão caiu. E aquele, falando de Cristo, aquele, né, que era participante da glória do Pai antes de existir o mundo, pôs de lado suas vestes reais e sua real coroa e desceu da sua alta autoridade, dada pelo Pai no céu, para tornar-se um bebê em Belém, a fim de que, palmilhando o caminho onde Adão tropeçara e caíra, redimisse a humanidade caída. Mensagens Escolhidas 1, 226. Você veja que antes Cristo participava da glória do Pai.
ele participava. Se ele participava, é porque a glória que ele tinha era do Pai. Vamos ler aqui, quando ele fala com Deus, né? Quando ele fala com Deus aqui, com o próprio Deus, em João 17:3, 5, olha o que ele diz. E a vida, Jesus falando, né? Antes de subir ao céu, na sua oração final. E a vida eterna é esta, que te conheça, falando para o Pai, né? Ele abre os braços, né? E se dirige ao Pai, dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. Aqui Cristo fala, né, de maneira clara que a vida eterna, o que nos dá a vida eterna é o conhecimento, de conhecer o Pai, o ancião de dias, que é o seu próprio Pai e Deus, como o único Deus verdadeiro. Claro que é através dele que manifesta na pessoa do seu Filho. Então o Deus verdadeiro se apresenta em Cristo. Nesse sentido, Cristo é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro está em Cristo, se manifestando aos homens. É isso que os homens não entendem, que quando diz Cristo era Deus, Cristo é Deus, Cristo vem como um Deus. É porque Deus, o Pai, se manifesta na pessoa do Filho. E onde a presença do Filho estiver, ali está Deus. Nesse sentido, no mais alto sentido, Jesus é Deus. Porque Deus assim o ordena, que ele seja recebido. Porque o próprio Deus se manifesta na pessoa do seu Filho unigênito. É muito claro a coisa. Mas vamos finalizar aqui, meus irmãos. Vamos finalizar aqui. Aqui fala do ancião de dias, né? Aqui, ó. A fé pela qual eu vivo. Esse é o livro, né? Aqui também se encontra esse texto em Daniel 7, 9 e 10. Podem ler depois. Mas a linguagem da profeta aqui no livro, a fé pela qual eu vivo, 206.4, diz assim, ó. Assim foi apresentada a visão ao profeta o grande e solene dia em que o caráter e vida dos homens passariam em revista perante o juiz de toda a terra. E cada homem seria recompensado, segundo as suas obras. O ancião de dias é Deus, o Pai. É ele fonte de todo ser e de toda lei, que deve presidir ao juízo. Então o ancião de dias é a fonte de tudo. Tudo que é operado, efetuado por meio de Cristo, procede, origina do Pai. Isso por si só destrói a doutrina da Trindade. Ainda que tenha argumentos fabulosos, né? Mas essa verdade por si mesma, na sua simplicidade, já destrói. Mas vamos continuar. Então entendemos que a fonte está no Pai. Cristo é a recepção dessa fonte. Ele é o Filho unigênito, e por ser o Filho unigênito desse Deus, desse ancião de dias, né? Ele pode receber dele e transmitir aos anjos e aos homens. Existe um Deus pessoal, o Pai. Existe um Cristo pessoal, o Filho. Mensagens Escolhidas 1, página 294.1. Continua. No Salmos 40.8, estando no livro Caminho a Cristo, né, que muitos conhecem, 61.2, diz assim, ó, Jesus, a profeta diz, Jesus declara de si mesmo,
antes de descer à terra, aqui é Jesus falando, antes, não na humanidade, mas antes, disse Jesus disse de si mesmo, antes de descer à terra, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aqui é Jesus falando. Então você perceba que Jesus, quando divino, antes da humanidade dele, ele já era submisso à própria lei de Deus, do ancião de dias. Então Cristo, como divino, ele já era um modelo para os anjos de filho, para que todos seguissem aquele modelo e adorassem ao único Deus, que é o ancião de dias. A verdadeira adoração, tanto para os anjos como para os homens, ela se encontra em Jesus. A verdadeira adoração do Deus único e pessoal, que é o ancião de dias, ela se encontra em Cristo, tanto para os anjos como para os homens. O próprio ancião de dias, em Hebreus, deu a ordem, e que todos o adorem. Então nós adoramos a Cristo. Quando nós adoramos a Cristo, na verdade nós estamos adorando ao Deus único e pessoal, que é Jeová, o Pai, o Deus de Cristo, o ancião de dias. Nós adoramos em Cristo, porque assim foi estabelecido pelo Pai. Então, quando nós adoramos a Cristo, nós não estamos adorando um Deus independente, mas estamos adorando o Filho de Deus, que tem sobre ele a autoridade, o caráter, o poder do próprio Deus, que é o Pai, o ancião de dias. O Senhor disse ao meu Senhor, fala no o salmista, né? O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, quando Deus fala para Cristo, senta-te à minha direita, você veja uma posição, sou eu, até que eu ponha, porque o próprio Pai e o próprio Cristo faz questão de exaltar essa posição do Pai. É porque tudo provém dele. Tudo que Cristo executa no juízo vem do Pai. É por isso que ele fala, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Vamos ler mais um texto. Final. 1 Coríntios 15, 28 e 27. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, né, como o Pai aqui deu, né, fez saber, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas a Cristo, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, não três, mas um, seja tudo em todos, incluindo em Cristo. É duro esse discurso, mas é uma realidade. É uma realidade que as nossas igrejas estão embriagadas. Então, quando eu falei que nós não deveríamos ser presunçosos em achar, nós estamos na igreja certa, né? Estamos abastados e ricos e de nada temos falta. Será? Será? O engano, ele é muito sutil. E Satanás não estaria trabalhando em igrejas que estão grandemente caídas. Ele está de maneira poderosa trabalhando na igreja que ele sabe que recebeu as verdades. E conseguiu desviar, os pastores, os ministros. Ele vai na cabeça, ele vai nos cabeças, os teólogos, os doutores da lei, cheios de si. Mas eu sei
que dentre esse povo existe sinceros. Dentre esses enganados existe sinceros. Existe pessoas humildes, assim como existe nas outras igrejas, que quando recebem a verdade, eles aceitam a verdade custe o que custar, nem que tenha que ir contra todos os pastores que se rebelarem. Então, se você crê naquilo que foi mostrado de maneira clara, você tem que tomar uma decisão. Somos chamados a tomar uma decisão quando a verdade nos é ortogada. E vocês estão tendo a oportunidade de receber essa verdade. E isso não me exalta. Isso me alegra de poder estar transmitindo uma verdade que dá a oportunidade de vocês, meus irmãos, humildes e sinceros, de aceitar essa verdade e pregá-la, custe o que custar. Eu desejo que Cristo abençoe a cada um de vocês com a compreensão dessa questão. Eu deixarei aqui o meu número de WhatsApp para, se houver algum questionamento, eu estarei disposto a conversar, a responder, tá? Eu não sou como alguns pastores que pregam, né, nos seus púlpitos e não dizem que os membros, se quiserem, podem questionar eles. Podem me questionar. Vocês devem questionar aqueles que pregam a verdade. Esse é o número que eu deixarei aqui, ó. É 67 957 4652. Irmão Gênesis. Ok. Então esse aqui é o meu número, tá? Quem quiser pode anotar, entrar no meu WhatsApp, se quiser conversar, se quiser perguntar alguma coisa que não entendeu, eu estarei disposto, com muita alegria no meu coração, para conversar. Não para entrar em debates, né? Mas para conversar sobre o assunto no Espírito de Cristo Jesus. Um abraço, Deus abençoe. Esse é o meu desejo para com todos vós.